Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Viveca. Meu nome é Alaia Dolho, sou mestre em filosofia e pesquisadora do gnosticismo dos primeiros séculos, principalmente. Eu quero fazer com vocês um vídeo de responder as questões que vocês me trazem. Talvez essa seja a parte que eu mais fale aqui no canal, né? Eu não dou conta, né? Sempre falo isso, mas muitas mensagens que vocês me mandam são muito interessantes e dão uma boa discussão. E eu sempre me prendi à ideia de que eu tinha que fazer assim um jeito que desse para vocês ler, eu tenho que recortar a imagem da mensagem para poder colar aqui na frente, na edição do vídeo. Eu queria fazer tudo muito arrumadinho, e aí por isso eu acabava postergando, porque nunca dava tempo, né? Eu cheguei a selecionar algumas imagens de mensagens para responder, e não levei a cabo, não levei adiante essa missão de responder vocês. Então, esse vai ser um vídeo de perguntas e respostas, onde eu vou ler alguns dos comentários que eu recebo aqui no canal e vou responder espontaneamente, que não é o meu forte, e não vou botar a imagem aqui, porque senão não vai sair nunca esse vídeo. Então, eu vou ler em voz alta a pergunta e vocês me acompanham. Espero que, se a sua mensagem que você me mandou foi contemplada, seja legal ou não, vamos saber, tá? Tudo muito misterioso agora. Eu vou tentar responder quantas mensagens forem possíveis dentro do tempo hábil e não me alongar muito na resposta, o que é um pouco difícil para mim. Bom, vou fazer assim, vamos ver se assim fica mais fácil. Essa aqui é da Vivi. Ela colocou essa pergunta, esse comentário, na verdade, no vídeo Os Evangelhos Gnósticos, de número 13, da playlist da Elaine Pagels, que é um estudo do livro dela, que é um capítulo que a Elaine Pagels trata da crucificação segundo os apócrifos. O comentário da Vivi foi bem interessante, então eu vou ler aqui com vocês. Acredito que a Igreja quer manter essa tortura da crucificação como dogma para que tenhamos como exemplo na vida de que, se Jesus aguentou essa tortura, suportou essas dores carnais e todas as injustiças por nós, que nossos sofrimentos não chegam nem aos pés disso, e aguentando, seremos e teremos nossa ressurreição gloriosa. O que me chamou a atenção nesse comentário da Vivi é que realmente acaba sendo uma estratégia de manter as pessoas passivas, né, aceitando as coisas, mas não aquela aceitação que, por exemplo, a gente encontra no estoicismo, né, de, ok, aceitar que as coisas são assim e como que eu vou lidar para viver melhor, né? Mas um tipo de coisa de ficar passivo, de não buscar melhoras, de ficar na mesma, de não questionar, de não buscar melhorar de vida, né? E quase assim que uma louvação ao sofrimento, né? Se Jesus aguentou, se ele sofreu, quem é você para reclamar dos sofrimentos da sua vida, né? Então, realmente, isso acaba sendo contraproducente num caminho de quem está buscando despertar de consciência, está buscando uma vida espiritual, está buscando melhorias sociais, melhorias no mundo, né? Acaba sendo uma forma de manter as pessoas adestradas, né? Manter as pessoas quietinhas obedecendo. Então, gostei do comentário da Vivi. Vamos para o próximo. Aqui a gente tem o comentário do Davi Luca Pacífico Oliveira. Ele comentou no vídeo do Evangelho de Maria Madalena, que eu apresento um estudo completo dos fragmentos que sobraram desse evangelho, e o comentário dele traz uma outra perspectiva, né? Vamos ver. Gosto muito do seu conteúdo, obrigada. Sou cristão não gnóstico. Tudo bem, podemos ser gnósticos cristãos ou apenas cristãos, né? Respeito a fé de cada um, mesmo tendo minhas críticas e minhas visões, né? Mas todo mundo é bem-vindo para ter a sua própria forma de encontrar a sua espiritualidade. Porém, acho importante saber o que era o gnosticismo. Por favor, fale quando esses manuscritos e o gnosticismo passaram a ser perdidos, até que século o gnosticismo durou e se esses escritos foram totalmente perdidos durante a Idade Média, ou se de alguma forma as pessoas no Oriente ou Ocidente tinham um certo acesso. Então, bom, realmente comentar assim num comentário o que é o gnosticismo
Não dá, porque é o que eu tenho feito aqui nos últimos 700 vídeos do canal, né? A gente chegou a 701, nem todos são sobre gnosticismo, mas a grande maioria é. Mas gnosticismo, ao meu ver, é um movimento cristão e pré-cristão, porque tem aí umas origens pré-cristãs da tradição gnóstica, que passa por Jesus e se sustenta em Jesus. E o ensinamento gnóstico reflete, na visão dos gnósticos, um ensinamento que veio de Jesus, foi dado por Jesus e foi apresentado como os mistérios do reino dos céus, né? Os gnósticos se colocam como cristãos, a maioria, os valentinianos são cristãos, os gnósticos da escola de Tomé, ali no Oriente, também se colocam como cristãos. Os maniqueus se dizem seguidores de Jesus, então o gnosticismo é um movimento plural, ele é heterogêneo, ele não é uma religião, ele não tem uma base fundamental assim, nós somos a igreja gnóstica, né? São grupos, assim como Paulo, né, passava viajando em vários locais do mundo, em várias comunidades cristãs, os gnósticos entendem que muitas dessas comunidades eram cristãs gnósticas, e eles tinham acesso a vários textos que circulavam na época, né? Já a definição do cânone, ela começa a ser organizada, né, a partir do século II, com alguns dos padres da igreja, e ela só é finalizada no século IV. Então, os gnósticos tinham circulação ampla de textos, são esses os textos que a gente tem trabalhado e publicado, né? Os Atos de Tomé, os Atos de João, os Apócrifos de Nag Hammadi. Então, o gnosticismo ele se coloca realmente como uma tradição de mistérios do cristianismo, né? Se eu fosse resumir, seria isso. O cristianismo é a religião e o gnosticismo são os mistérios de Jesus, né? É o aspecto mais interno e mais privado que Jesus compartilhou apenas com aqueles seus discípulos próximos, ao passo que partilhavam um ensinamento mais público, né, em forma de parábolas, nas sinagogas, nas praças públicas, nos montes, onde Jesus, né, ensinou publicamente para multidões, dizem, né, mas também alguns poucos ensinos reservados para esse ou aquele discípulo, para um grupo mais fechado, né? E então eu entendo o gnosticismo como aqueles mistérios de tradição espiritual, como uma escola de mistérios do cristianismo, né? Então, esses textos eles foram comentados, a existência deles, por diversos autores no século II, principalmente por aqueles que começam a definir o que é a igreja, e o dogma e o credo, e depois vai dar lá no século IV no credo niceno, mas não tem nada a ver só com o concílio de Nicéia, às vezes foca-se muito em concílio de Nicéia, mas a igreja vai se formando, né, no século II. E aí o Irineu ele estabelece que houve então uma sucessão apostólica do qual ele é o herdeiro. Eu questionaria essa afirmação dele, e os gnósticos também se colocam como herdeiros de uma tradição espiritual que teria vindo a partir dos ofitas, que seriam os próprios discípulos de Jesus, e passando por Cerinto, Teudas, Saturnilo, Simão o Mago, Madalena e outros, que vão passar para frente esses materiais reservados, que não eram uma Bíblia, eram apenas ensinamentos que eles trocavam entre si de forma muito respeitosa e só passavam cópias manuscritas para quem eles realmente achavam que era digno de acessar aquilo e tal. E a partir do século IV, principalmente com algumas definições do cânone, começou a haver algumas listas de textos que seriam banidos, que seriam rejeitados, que não poderiam ser lidos nas igrejas, né? Alguns ficam pela Igreja Ortodoxa, né? Tem alguns apócrifos que a Igreja Católica Romana tira do cânone, mas a Igreja Ortodoxa da Armênia, da grega, etc., mantém, então tem aí algumas diferenças, e é aqueles conhecimentos que ficam nos pseudepígrafos, nos apócrifos da Bíblia, como as cartas, os Atos, os Evangelhos da Infância, tem umas coisas até meio estranhas, mas os textos que a gente conhece como gnósticos, né, que estão principalmente aí no Códice de Nag Hammadi, né, nos códices de Nag Hammadi, Berlim, Askel, Bruce, Oxyrhynchus, eles têm um conteúdo mais filosófico, um conteúdo que pende mais para uma filosofia metafísica e para revelações e experiências místicas, e a gente entende que isso faz parte de um corpus gnóstico que não é homogêneo, né?
Então, quando saiu em 367 um decreto aí do bispo Atanásio de Alexandria, com a lista dos textos proibidos, esses textos foram sendo guardados porque ninguém queria ser pego com eles e tinha disputas de poder. Então, eu acho que a gente deveria ter o direito de reacessar esses textos. Se eles dizem, se esses textos se colocam como representantes de ensinamentos vindos direto de Jesus, eu quero ir direto na fonte, eu não quero que um intermediário decida por mim se aquilo é válido ou não é válido, se esse intermediário aceita aquilo como de Jesus e, portanto, eu tenho que aceitar ou não, né? Então, é assim que eu entendo, de uma forma muito simples e breve na minha resposta. E aí tem discussões se eles foram escondidos, se eles só foram descartados porque não eram interessantes, eu duvido muito, porque eles estavam circulando a ponto de fazer as pessoas escreverem avisando, cuidado com esses textos, né? As pessoas, não digo Irineu, Eusébio, Tertuliano e outros. E os gnósticos continuavam dizendo, olha, esse ensinamento aqui veio de Jesus, vamos conhecê-lo. Então, acho muito legal que você se interesse por conhecer e que você possa formar a sua própria opinião a respeito deles a partir da leitura dos fragmentos que restaram. Eles foram bastante perdidos, né? Os descobertos em Nag Hammadi, de 52 textos, 48 são inéditos e só surgiram no século XX, porque estavam em jarros no fundo de cavernas no Egito. Mas haviam fragmentos do Evangelho de Tomé em grego circulando, haviam pequenos fragmentos de outros que passaram um pouquinho pela Idade Média. Os cátaros parece que fazem algumas menções a textos gnósticos ou passagens gnósticas, mas realmente o acesso depois do século IV ficou muito complicado. Mas com certeza eles circulavam bastante no século I, no século II, por várias regiões do planeta, né? Principalmente ali Turquia, Armênia, Egito, Palestina e tal. E agora a gente pode decidir por nós mesmos, ter eles em mãos, ler e, quem sabe, redescobrir um novo Jesus. É isso que eu acho. Espero que eu tenha sido um pouquinho clara. Obrigada pela sua pergunta, Davi. Vamos à próxima questão. O Fellow Going White, ele pergunta aqui no vídeo, que é um cortezinho, da nossa relação com os arcontes gnósticos. Qual a diferença entre arcontes e demônios? Os arcontes, eles são como se fossem os pais dos daimones, que não é necessariamente demônio, como a gente teve aí com a igreja medieval, falando do diabo e dos demônios, tá? Então, vem do grego, de daimones, mas vamos primeiro para os arcontes. Os arcontes, eles fazem parte dessa ideia da estrutura da criação do universo, do cosmos criado, do nosso mundo dos sentidos, das nossas emoções, das nossas sensações, do nosso mundo físico. Os arcontes, eles são os filhos do demiurgo. Então, o demiurgo que criou os céus e a terra, ele organiza o universo psíquico, emocional, pensamental e físico, e quem auxilia ele nessa criação são os arcontes, os seus regentes ou as autoridades. Então, regentes, arcontes e autoridades, quando vocês virem isso na Bíblia, nas cartas de Paulo ou nos apócrifos, está se referindo a essas 7 forças planetárias, porque eles são relacionados a planetas, dentre outras coisas, que são responsáveis pela organização física dos nossos planos físico, material, astral, psíquico, etc. Eles representam também vícios e paixões, os patos que nos aprisionam, que obscurecem a nossa mente, fazem a gente esquecer da nossa origem divina, inclinam a gente para os pecados, né, para as paixões, para os vícios, mas eles também têm um reflexo das virtudes do mundo divino. Então, os arcontes, eles têm uma potência luz e sombra, e eles dão origem aos daimones, e aí são muitos, tem os 365 e muitos outros, né? Tem números aí simbólicos. Os daimones são forças que regem esse mundo, esse cosmos manifesto, que são boas, neutras ou más, dependendo de como a gente lida ou enxerga e trabalha elas,
mas que elas podem tanto nos incitar a fazer coisas ruins ou nutrir sentimentos ruins, como são forças da organização da natureza do nosso mundo, ou simplesmente poderes que atuam de forma neutra ou trazendo alguns bons sentimentos, algumas boas coisas. Então, na tradição gnóstica, esses arcontes não são deuses, não é um politeísmo, né? Os arcontes têm características nos textos, né? Eles têm descrições de como eles se parecem, mas eles não são deuses para quem você faz orações ou pede coisas. Eles representam a força de uma grande energia psíquica e física. E essa energia, para organizar o mundo com seus elementos físicos, 4 elementos, a matéria densa, etc., eles trabalham a manutenção e organização desse mundo com o auxílio dos daimônios. Os daimônios são potências, tem os cacodaimones, que são negativos, os agatodaimones, que são positivos, e eles vão estar muito associados ao que no mundo helênico, politeísta, grego, ou até em outras religiões, né, xamânicas, etc., também a gente vai relacionar os daimones a essas forças, aos anjos, por exemplo. Os anjos também estão abaixo desse mundo criado, mas alguns representam potências divinas, né? Principalmente os serafins, os querubins, os das classes mais elevadas, das 9 classes angélicas. Mas a gente tem aí o que o pessoal chama de gnomos, né? Essas coisas, ou entidades, essas coisas, muitas vezes vai ser relacionado aos daimones. Então, não são demônios no sentido medieval de igreja, né? Não são diabinhos, mas também tem esse lado de estruturação do nosso universo e do seu aspecto sombra também. Então, os arcontes são 7, são grandes potências que regem o cosmos. Então, é uma força, uma energia, uma potência, um aspecto, um arquétipo. A gente pode ir longe, não é um bicho ou um ser ou um deus para com quem você conversa, tá? E os daimones são o que tradicionalmente se trabalha nos níveis mais telúricos, mais baixos da magia, por exemplo. Quem faz magia, feitiçaria, plano astral, essas coisas, lida aí com os daimones e de todas as suas classes. Então, são coisas diferentes. Então, pelo menos se isso vocês ficar claro, se eu conseguir trazer alguma clareza, já está valendo. Obrigada. Vamos à próxima questão. No vídeo Sofia, o arquétipo gnóstico da sabedoria feminina. Essa pessoa, Saulus, pergunta o que seria 3 vezes Sofia. Na tradição gnóstica, em alguns textos, a Sofia, a gente encontra 3 formas de aspectos que têm essas características mais femininas. Quando a gente fala de características femininas, a gente está falando de características, novamente, assim como o simbólico dos arcontes, a gente está falando de características de energia feminina. Não estamos falando de mulheres, nem de ser uma deusa, tá? Mas um aspecto feminino dos movimentos do nosso cosmos. Assim como o Yin Yang, né? Que não é homem e mulher, mas são energias de expansão e retração, né? O extrovertido, o introvertido, o quente, o frio, etc. Bom, 3 vezes Sofia, porque a Sofia, há 3 formas que a gente enxerga Sofia nos textos gnósticos. 2 que são as mais incentivadas, né? A Sofia, que significa a plena sabedoria, a Sofia que encontra o Cristo, que representa a alma desperta, que encontrou a sabedoria e se uniu ao Espírito. Então, a Sofia que, como a esposa do Cristo, a Cisígia, o par, né, lá nos eons gnósticos, né, nessas esferas do mundo divino, Cristo, Sofia, seria essa força que juntos formam uma unidade. E isso tem relação com a não dualidade, com a união de amor e sabedoria. Então, a Sofia, nesse aspecto de grande sabedoria unida ao Espírito. Também temos a Sofia que cai, que é chamada Sofia Ashamot. E a Sofia que cai, ela vai representar também a alma do mundo, a mãe do demiurgo, aquela que
que se afasta do mundo divino e olha para baixo e deseja gerar um mundo sensível, um mundo dos sentidos, dos elementos, do plano físico, das sensações. Então, essa Sofia, ela se afasta do Cristo, se afasta do pleroma divino e ela olha para baixo e ela tem um desejo criativo. Com esse desejo criativo, ela se confunde e tem uma queda, e aí ela vai representar também a nossa alma individual. A Sofia chamou que precisa fazer uma jornada em direção à busca da recuperação da sua sabedoria para reencontrar o seu amado, seu esposo, o Cristo. E alguns textos vão relacionar também a grande mãe Barbelô, a mãe divina, que é o útero universal, que não é uma deusa, tá? Não é a esposa de Deus, é simplesmente esse grande útero criativo das águas da vida, de onde emana a luz crística, de onde emana o Logos, de onde todo o mundo divino se derrama. Então, há uma imagem feminina como a mãe pai, a mãe do todo, o espírito virgem invisível, que às vezes também a gente vê alguma relação com Sofia. Então temos a grande mãe do todo, o útero universal, a mente divina que dá origem ao Cristo, o espírito virgem que dá origem à luz, ao Cristo. E pegar, pegou. A Sofia como a sabedoria plena, que está no mesmo nível da força crística. Cristo aqui, quando eu estou falando Cristo, quem acompanha os meus vídeos já sabe, mas para quem está chegando, quando estou falando de Cristo, eu não estou falando de Jesus. Jesus é aquele que se tornou um Cristo, aquele que despertou essa sabedoria e se uniu ao seu espírito em sua potência máxima e se torna um Cristo para a humanidade. Mas Jesus é o homem, Cristo é essa força metafísica, esse Cristo cósmico, essa luz que vem ao mundo e preenche todos os seres com o Espírito Divino. Então, a Sofia, mãe divina, a Sofia, esposa do Cristo plena de sabedoria, e a Sofia, a alma, que por um desejo criativo cai e precisa fazer uma jornada de retorno. Essa Sofia vai representar a nossa alma individual e a alma do mundo. Então, são muitos aspectos de Sofia, e é isso que às vezes eu tento, com algum esforço, explicar nos vídeos, e eu sei que é confuso. Então, sempre que me fazem uma pergunta, eu tento deixar um pouco mais claro. Quem sabe um dia a gente tem mais entendimento de tudo isso e se torne mais fácil, mais natural para a nossa compreensão todas essas questões sobre Sofia e entender que Sofia é também uma forma de contar um mito, no mito não no sentido de ser uma mentira, mas de ser esses símbolos que falam com a alma, que falam com o inconsciente e que tocam o nosso coração de uma forma que uma mera descrição racional não conseguiria. Então, os mitos trabalham muito com a alma para tentar explicar aquilo que, na verdade, não é muito simples de colocar em palavras. Por isso que aqui no canal a gente tem uma playlist dedicada à cosmogênese ou à cosmologia gnóstica, o entendimento dessas manifestações e forças e deuses e luzes que aparecem nos mitos gnósticos e tentam explicar a origem do cosmos, do mundo, do universo e da humanidade e o caminho de retorno, ou seja, o caminho de salvação da alma. Obrigada pela pergunta, vamos para a próxima. Aqui não é uma pergunta, mas é da Iris Souza, um comentário muito, muito bacana que ela fez no meu short, Demiurgo 2, Limites do Cosmos Sensível. Eu só queria concordar com o comentário dela, que o Demiurgo ele dá limite e separatividade transitória e sensível, passageira como um castelo de areia. Então isso nos traz um entendimento que é uma das formas de entender o Demiurgo, que complementa o nosso entendimento sobre o Demiurgo, que é ele é o limite. Ele é aquilo que divide o mundo divino do mundo sensível. Sensível sentido, gente, tá? Vamos se acostumando com a linguagem da filosofia. E o mundo divino não é lá no céu, né? Eu não vou pegar uma nave com Elon Musk, sei lá, e ir para o mundo divino, né? Os céus são os interiores, né? Pai nosso que está nos céus, dentro de nós. Então a gente precisa encontrar na nossa consciência, no nosso espírito, na nossa alma, aquilo que é divino em nós e que está além dos limites do mundo sensível, ou seja, das emoções que eu sinto, dos pensamentos cheios de opiniões,
distorcidas do mundo, porque eu apreendo o mundo a partir de opiniões, cultura, né, das sensações que eu tenho dos meus sentidos, do tato, olfato, que podem me enganar em relação à realidade mais profunda do mundo. Então, o demiurgo representa, né, não é à toa que ele é relacionado ao planeta Saturno nos mitos gnósticos, ele representa o tempo, a impermanência, a transitoriedade, a morte, as sensações físicas, os desejos, as paixões, né? O desejo, inclusive, de criar, né? De ter um ego, de ser cultuado. Então, o demiurgo representa esse grande Maya, esse limite do mundo, aquilo que nos obscurece a visão, aquilo que representa a ignorância. Por isso ele é associado a Samael, deus dos cegos, né? E ao Dabaô, os Saklas. Ele é chamado de a ignorância cega, porque ele impede que a gente veja o aspecto divino da unidade, da divindade, do pleroma, da totalidade. Por isso, que Jesus fala, né, que tem que ter olhos para ver, porque o demiurgo ele fecha os nossos olhos do espírito e da mente, né? Ele tem essa função de obscurecer, de gerar sombras para que a gente possa fazer então a jornada de retorno. Então ele representa muito isso, a parte que se contrapõe à vida eterna proposta por Jesus. Jesus vai falar de o reino do Pai, o reino de Deus, a vida eterna, para onde eu vou, vós não ireis, né? Ele não fala nessa linguagem, até mesmo no Novo Testamento. Então, aquilo que é eterno, permanente, pleroma, né? Pleno de totalidade, de plenitude, aquilo que é eterno não pertence ao reino do demiurgo. Então, o demiurgo é aquilo que morre, aquilo que é obscurecido pela ignorância, aquilo que é impermanente, aquilo que é transitório, aquilo que depende de causas e condições. E é a nossa realidade, né? Quem estuda Vedanta e Budismo, aposto que está lembrando de muitas coisas aqui, né? Dá para fazer vários paralelos. Então, o reino do demiurgo é esse castelo de areia. Ele se perde, ele se vai. Então, não busque as coisas do mundo, busque as coisas divinas. Essa é a grande mensagem de Jesus e tem a ver com essa imagem do demiurgo como o grande carcereiro dessa caverna, que é a caverna que os sentidos nos impõem. Mas quando a gente encontra o sol espiritual, a gente pode retornar à caverna e ajudar os nossos irmãos. Obrigada pela pergunta, vamos para a próxima. Bom, vamos para a próxima questão. Essa aqui é do Alexandre Rodrigues, no curto vídeo também, Plano Astral é do mundo sensível e não é o pleroma gnóstico. Nesse vídeo eu comento que a prática gnóstica não é fazer viagem astral, é não ficar presa, na verdade, nessas regiões do meio, como aparece lá em Pis Sofia. E no Evangelho de Filipe, que a gente está estudando, as regiões do meio têm, na verdade, muitos perigos, né? Tem coisas que nos enganam, é uma região maiávica, né? Uma região de ilusões. E tanto Jesus quanto outros mestres, inclusive, incentivam que a gente não fique preso nessas regiões que são tão enganosas e mexem com os sentidos de uma forma muito sutil, fantasiosa e às vezes até perigosa. E aí o Alexandre comenta, né? Mas para retornar ao pleroma, não temos que trilhar todo esse caminho da queda da alma, só que no sentido inverso? Ou existe algum atalho para sair do plano carnal e entrar direto no pleroma? Então, sim e não, né? A ideia é que o plano astral, que é para os gnósticos o plano dos astros, ou seja, a gente estava falando que os arcontes lá, eles têm relação com os planetas, né? Ou seja, os astros, né? Então, esse plano astral para os gnósticos é relacionado aos 7 planos dos 7 arcontes, né? Então, a alma, sim, ela precisa fazer uma jornada de vencer esses 7 arcontes para adentrar os portões do pleroma, ou a cidade celestial, a Jerusalém celeste, a cidade da luz, como diz Mani, no maniqueísmo, né? Tem várias formas de colocar isso. Quem sabe atravessar o Mar Vermelho, né? Vencer o Leviatã, tem aí várias analogias que a gente pode fazer com essa travessia do Vale da Sombra e da Morte, né? Eu postei sobre isso no Instagram hoje. Então, sim, tem essa ideia na tradição gnóstica de que a gente precisa passar por esses 7 planos
de 7 céus, de 7 arcontes, vencer essas 7 forças que são constritoras, que são aprisionadoras. Mas como se faz isso? A questão é essa, né? A questão é uma passagem, né, do Evangelho de Filipe que Jesus fala assim, ai de vós que ficarem nas regiões do meio, né? Então, a questão não é saber fazer projeção astral, sair do corpo, viagem astral. A questão não é aprender uma técnica para ficar brincando de sair em astral. Isso aí, como diria a Blavatsky lá para um dos alunos dela, é vagabundear no astral, é perda de tempo e não leva a um despertar de consciência, né? Você manter uma consciência é treino. Isso não te torna mais virtuoso, isso não te torna mais sábio, não te torna mais com mais discernimento. Na verdade, às vezes você é igual eu pegar aqui um ônibus e ir, sei lá, ir para Cracolândia. Existem Cracolândias no plano astral e às vezes elas são disfarçadas aí como um reino brilhante, perfumado e cheiroso. Então a questão é essa, o atravessar das regiões dos regentes tem mais a ver com experiências interiores de acessar a virtude correspondente e vencer a força negativa daquele regente em nós, a sombra daquele regente em nós, tem mais a ver com isso, com uma experiência de mergulho interior, uma experiência mística, no bom sentido da mística, uma experiência meditativa profunda, uma experiência de samadhi, né, no Oriente, que a gente chama, tem mais a ver com isso do que fazer projeção astral e ficar perdido por aí, confundindo obsessor com anjo, mestre ascenso falso, né, mensagem equivocada e ficar curtindo as sensações, porque o astral ele dá sensações muito boas, porém, quando a gente faz esse tipo de ênfase e acha que isso é prática espiritual, a gente está se submetendo a enganos e a erros e a armadilhas terríveis, porque a gente perde a proteção do mundo material, que você fecha uma porta, está fechada, e você fica com a sua energia psíquica escancarada para qualquer um mexer nela. Então, tem a ver com as experiências de ascensão nos 7 céus, né? A gente tem o Paulo, nas cartas de Paulo, ele fala que ascendeu ao 3º céu e viu maravilhas, né? É disso que a gente está falando. Né? Lá no Apocalipse de Paulo, que no caso não é das cartas, é de Nag Hammadi, ele fala que ele vislumbrou os portões da 8º, o 7º céu, né? São 7 céus, e a 8ª é onde a gente começa a ter contato com a sabedoria, a Sofia, no seu estado mais puro divino, longe dos arcontes. Então, são experiências místicas, são como lá na mística judaica, a literatura dos palácios, né? Tem os palácios e as carruagens, Merkavá, a carruagem, Rekalod, os palácios. Os palácios são para dentro, eles não são palácios reais, né? Não físicos e nem astrais, eles são palácios interiores que revelam as camadas da nossa alma. Então a gente precisa, sim, passar por essas camadas astrais da nossa alma, mas não ficar nessas regiões. Não é um parque de diversões para os sentidos. Pegaram a referência? Alguém pegou? Quero saber, coloca aqui nos comentários quem está pegando as referências. Então, claro, a gente poderia fazer aí um grande estudo sobre o astral, então eu não trato muito dessas coisas aqui, porque eu realmente não quero estimular, tá? Fazer viagem astral não é medidômetro de caminhar espiritual de ninguém, conheço gente muito torpe que consegue fazer viagem astral, mas faz um uso terrível disso, né? E não é o que Jesus está ensinando, né? Então, a gente passar pelos 7 céus, na verdade, a gente acessar a energia de luz, que é o reflexo nos arcontes, né? Os arcontes são cópias, eles são criados a partir de cópias do pleroma divino. São 12 êons nos céus do pleroma e 12 céus abaixo, regidos pelos 7 arcontes. Então, esses arcontes vão representar vícios e virtudes, e a gente vencer eles tem mais a ver com a gente desenvolver a virtude na nossa vida, se tornar uma pessoa mais ética, purificar nossa alma, ter uma vida, um caráter mais digno, buscar a sabedoria acima de todas as coisas, porque quem busca a sabedoria, todas as coisas são acrescentadas no devido tempo,
E é assim que, com uma prática de meditação interior, entrar no nosso quarto, orar ao Pai que está no segredo, invocar os poderes da luz, né? Os poderes do pleroma, as luzes de Elelete, né? Aí a gente vai se aproximando de uma via espiritual, de fato, e não de um parque de diversão psíquico extremamente perigoso, danoso, fantasioso, que deixa pessoas com arroubos fantasiosos, narcisistas, esquizofrênicos, acreditam em qualquer bobagem porque é gostosinho, parece brilhar, parece um ser de luz, mas não é. Então, a prática gnóstica não é fazer viagem astral. Se alguém ensinou isso, pule fora, tome cuidado, porque essa não é a prática gnóstica. A prática gnóstica tem mais a ver com meditação silenciosa, com teurgia, com poderes divinos, com virtudes e com não se perder nessas regiões do astral, brincando de ser maguinho, brincando de fazer magia baixa, né? Então, a gente passa, sim, por essas regiões, mas elas não são o objetivo da prática, né? Na verdade, a gente tem que vencer essas regiões. E como vence? Desenvolvendo virtudes. Ah, Laia, mas que saco, que chato. Ah, isso é muito careta. Eu quero poder, eu quero CIDs, eu quero ter poderes, eu quero raios saindo dos meus dedos. Então você está no caminho errado, porque isso não é a proposta gnóstica. Não sei se era isso que a pessoa perguntou, até me perdi, né? Esses assuntos aí sempre rendem. Deixa eu ver. Mas o caminho de retornar ao pleroma é o sentido inverso. A alma caiu, agora a gente tem que descobrir o que está fazendo a gente ficar preso aqui. Sentido inverso. O caminho de retorno, a soteriologia, a salvação da alma, passa aí por mergulhar nessas profundezas e recuperar o espírito que está aí sendo sufocado pelas forças dos arcontes em nós. Então a gente não é para virar parceiro dos arcontes, a gente tem que passar por eles. E como lá diz em Pio Sofia, como que a gente passa por eles? Invocando os poderes da luz, descobrindo a centelha divina, a centelha crística em nós, e praticando o bem e praticando a virtude para ter acesso aos mistérios da luz. Vamos para a próxima pergunta. Bom, aqui não é uma pergunta, é um comentário muito querido, muito gentil do Gabriel Prado, que eu vou colocar aqui porque eu achei lindo e eu concordo com ele, né? Então, esse comentário está no terceiro vídeo do Evangelho de Filipe, sobre os mortos que despertam, aqui a linguajar de Jesus no Evangelho de Filipe. Está lá na playlist. Gabriel diz: gratidão profunda pelo seu trabalho em divulgar esses conhecimentos. Muito obrigada, Gabriel. Conhecer essa importante tradição gnóstica, bem como outras tradições milenares, realmente me traz uma confiança interna de que essa era a verdadeira mensagem que Jesus queria passar, assim como vários outros mestres, Lao Tse, Buda, Shankara. Gratidão mesmo por redespertar o gnosticismo de maneira séria aqui no Brasil. Eu fiquei muito emocionada com esse comentário do Gabriel, porque muito obrigada mesmo, porque é isso, é só trazer o gnosticismo de volta para que a gente possa ter acesso aqui no Brasil, mas de maneira séria, que não leve as pessoas para as regiões ilusórias do astral, ou confunda de ETs com arcontes e etc. Né? A gente entender a prática espiritual, o ensinamento de mistérios desse grande mestre Jesus. Há o exemplo também de outros mestres, né? Lao Tse com Tao Te Ching, o taoísmo, vai falar sobre o Uno, Tao, o caminho, o Yin e o Yang, né? O Buda, poxa, tradição budista, respeito muito, muito, muito. Shankara com a Vedanta, na editora Garbalux, temos publicado um livro, Atma Yoga, que tem a tradução do Atma Bodha de Shankara, é um livro sobre Vedanta, né? Então, são tradições que eu respeito muito, né? Meu trabalho aqui é com gnosticismo, mas é isso, né? É bom a gente resgatar esse Jesus mestre, esse Jesus dos mistérios, esse Jesus que ensina filosofia, metafísica, virtude, caminho espiritual, e não só uma religião de domínio popular e controle das pessoas a partir do medo e de ameaças, né?
Então, muito obrigada, Gabriel, pelo reconhecimento do meu trabalho. Fico feliz mesmo e que o gnosticismo possa chegar a mais pessoas, e por isso que vocês todos têm que lembrar de curtir os vídeos, compartilhar, comentar, para o YouTube mandar para mais gente, porque enquanto tem gente falando maluquices por aí, inventando coisas do astral e misturando com coisas New Age e tal, e fazendo coisas apelativas, e ganha aí, né, milhares e milhares de visualizações. A gente aqui só está tentando trazer os mistérios de Jesus de volta em português, pelo menos para que vocês possam ler, pensar, refletir e conhecer por vocês mesmos, sem mais restrições de intermediários proibindo o acesso, né? É só isso. Muito obrigada. Bom, vamos para o próximo. Peguei mais uma aqui sobre o astral, já que foi um dos vídeos recentes de comentários que eu ainda não respondi. Sei que tem muitos outros ainda para trás. Vamos chegar lá. Se eu conseguir manter esse formato aqui de perguntas e respostas, vai alguns por dia. Mas esse aqui também está lá naquele vídeo sobre o plano astral ser material e pertencer ao mundo dos sentidos, né? E gerou aí algumas controvérsias esse. Então, o Diógenes Calheiros, ele comenta: pelo que eu entendo até hoje, tendo com frequência a experiência da projeção astral, o que eu entendo é que isso se trata da mesma essência do pensamento, ou seja, é a essência pura do ser humano. Não se trata de matéria, se trata do ser, lúcido na dormência do corpo físico. Então, aí a gente tem que entrar no esoterismo ocidental, entender os aspectos da matéria, os níveis e as camadas da matéria, as sutilezas da matéria, né? Por isso que é como eu entendo, né? Sejam livres para discordar, é a vida. O plano astral, por ser feito de energia psíquica, ele ainda é material, porque ele está dentro do mundo criado. Ele está dentro do mundo sensível, esse que a gente fala que é impermanente, que é submetido ao tempo e às impressões sensoriais. Ou seja, no astral existem sentidos. Eu tenho ouvidos, eu tenho olhos, eu tenho sensações táteis, né? É mais sutil que o físico, porque é plástico, né? Ele é moldável. E aí não é à toa que, por exemplo, na teosofia, para quem gosta, né, falamos em formas pensamento. Sim, então o astral tem a ver com a essência do pensamento. Tem mesmo, concordo. Mas o pensamento não é a essência pura do ser humano. A essência pura do ser humano é a centelha divina, é o espírito, é o Logos, o Espírito de Deus que em nós habita. E a nossa alma unida a esse espírito. Tudo que gera multiplicidade, separatividade, pensamento, linguagem, sensações, isso faz parte do mundo da caverna, isso faz parte do mundo físico. Só que o físico vai do mais denso ao mais sutil. Então, entende-se esotericamente que o astral ele é feito de matéria, porém matéria sutil. Por isso que existem relatos de manifestações, ou o pessoal chama de plasma no espiritismo, né? A linguagem espírita eu me engano, não vou tentar. Mas, assim, materializações, manifestações ou aparecimentos que até pessoas que não são clarividentes conseguem enxergar e tal, porque exige aí um domínio dessas forças mágicas ou sutis, porque magia nada mais é do que a habilidade de lidar com essas forças que nos parecem ser invisíveis, mas não são, mas ainda são materiais, né? Então, a habilidade de fazer isso é de trabalhar no astral. E aí a gente pode trabalhar para bem ou para mal. E muita gente trabalha para mal nesses ambientes. Então, a gente tem a produção aí de formas pensamento, ou de coisas que eu penso, ou que eu visualizo, e elas realmente aparecem fora de mim. Elas não são um ser, não são uma pessoa morta, não são um espírito no sentido espírita, mas às vezes coisas que com a força do meu pensamento, eu joguei com muita força para fora de mim, na região psíquica. O plano astral ele não é sair do corpo, né? Ele acessa
aspectos da minha psique que são mais difíceis de acessar. Aos poucos, né, a gente começa a ter acesso a essa consciência. Mas eu não concordo, então, que o pensamento seja a essência pura do ser humano, porque o pensamento, ele é maculado pelas impressões do mundo, pelas dokshas, que Platão falaria, né, que é as opiniões, né? As impressões dos sentidos nos enganam, e a gente tem muita influência dessas forças psíquicas que nos obscurecem a verdadeira visão de sabedoria. Então, o pensamento, ele sendo altamente plasmável, altamente moldável e influenciável, nas regiões astrais, ele toma forma. E é assim que muitos se enganam. É assim que muitos acham que estão falando com um mestre e, na verdade, tem um trickster, tem um espírito sacana ou maldoso vendo no astral a forma do pensamento daquela pessoa e se moldando a partir daquela forma. Para quem... Isso, são assuntos que eu não trato muito aqui, né? Mas eu tenho conhecimento deles. Então, por exemplo, se você gosta muito de um certo mestre ou personagem, você tem muito desejo de ouvir que você é maravilhoso, que você foi escolhido para uma missão por esse mestre. E aí o que acontece? As energias do astral percebem a sua vulnerabilidade psíquica, porque essa vaidade, esse desejo é uma fraqueza, né, que parte de um orgulho e de uma falta de compreensão de como essas coisas funcionam. E aí fala, olha lá, aquela pessoa lá tá doida para ser porta-voz do mestre e tal. Como é que ele se parece? Vamos ver o que a pessoa está pensando. À medida que a gente pensa, a gente forma uma imagem, e aí é muito engraçado que os tais, né, espíritos que fazem muitas vezes, né, psicografias, não, né, fazem canalizações, né, eles muitas vezes falam justamente o que a pessoa está afim de ouvir, né, vem sem muito docinhos, muito elogiosos. Então, se a pessoa gosta, sei lá, de Saint Germain, ela vai ver Saint Germain coberto de violeta falando em francês com ela, sendo que não é assim. Não é assim que eles trabalham. Então, a forma, pensamento, ela é usada pelas energias astrais. Então, por isso que é uma região perigosa, porque é uma região que você se engana com muito mais facilidade do que o mundo material, que pelo menos te dá um limite, né? Então, é diferente. Então, é matéria, né? Uma sugestão de leitura, que eu não vou dar sugestão, mas vai sair no futuro, talvez, um livro para quem gosta de esoterismo e teosofia. Nesse livro aqui, As Atas do Grupo Interno da Blavatsky, que é a seção esotérica da seção esotérica, da época que ela estava viva, não tem nada a ver com a de hoje. Que ela tinha 12 alunos e ela dava ensinamentos mais esotéricos e mais privados para eles. Aqui ela descreve as 7 sub-regiões do plano astral e como todas essas regiões são afetadas por exemplo, pessoas em surto esquizofrênico, pessoas extremamente alcoolizadas, médiums descontrolados, e que tudo isso é matéria física. Inclusive, é por isso, por ser realmente material, o astral é material, só que mais sutil. É por isso que às vezes você tem uma experiência no astral e você acorda com a sensação física daquela experiência, porque os seus receptores do corpo material se relacionam com aquela energia, a energia se torna matéria, né? É muito como a acupuntura funciona, né? Pega a energia do Qi, que é mais sutil, e reorganiza ela dentro do corpo, e aí você tem reações ou efeitos emocionais e materiais, ou seja, uma pessoa que está muito ansiosa pode se beneficiar da acupuntura pelo efeito energético que isso causa no corpo emocional dela, e uma pessoa que está com gastrite pode se beneficiar da acupuntura pela reorganização dos canais do meridiano do estômago, ou né, do fluxo do Qi, e faz um efeito físico na pessoa. Então, né, acho que eu me estendi demais nessa resposta, mas é assim que eu entendo. Eu sei que muita gente vai discordar, paciência, aqui é o meu canal, né? A gente conversa. Também não sou dono da verdade, mas
tenho algum conhecimento e prática também nessa questão, e eu não tenho dúvida que o astral é material, mas é um tipo diferente de matéria. Tudo que a gente vê como cor e forma e sensação é matéria para os gnósticos, né? O pleroma, ele não tem divisão de eu, sujeito e objeto. Eu vejo algo, eu sou aquele algo no pleroma, eu me torno divino no pleroma, eu não estou tendo um bate-papo com algo que eu acho que é divino. É diferente, né? Então, há algo, no meu entendimento, que é além do pensamento. O pensamento ele é ainda muito limitado pela linguagem, pelas opiniões e pela nossa visão distorcida da realidade. Pensamento ainda é a manifestação da matéria. Há algo mais na nossa mente e há algo mais profundo na nossa alma que transcende a astralização. Bom, é o que eu acho. E acho que eu vou terminar por aqui. Hoje, gente, já estou um pouco cansada. Então, até um próximo vídeo de perguntas e respostas. Espero que tenha sido útil para vocês e que a sua resposta tenha sido respondida. Numa próxima eu trago mais algumas. E se vocês gostaram desse formato, assim, de eu tentar responder, tentar trazer as questões de vocês em vídeo para que outros possam se beneficiar do diálogo, né? Me comentem aqui, coloquem aqui nos comentários se vocês têm mais questões também, vão mandando. Daqui a pouco a gente está chegando nos 40 mil inscritos aqui do canal. Estou muito feliz com a difusão do gnosticismo no Brasil. Estou muito feliz com a gente poder dar acesso aos apócrifos e aos mistérios de Jesus. Tá vindo uma tempestade aqui em casa, daqui a pouco cai energia. Espero que todos vocês estejam bem, dentro do possível, em suas casas, em segurança, emocionalmente bem, fisicamente bem. Muito obrigada pelo apoio no canal. E até uma próxima perguntas e respostas, ou Agnóstica Responde. O que vocês acham? Vou botar aqui, Agnóstica Responde. Será que ela é agnóstica? Vivem me perguntando isso. E vocês ficam muito confusos com as minhas respostas. Tchau, pessoal. Um beijo. Lembrem de curtir, viu? Vou ficar de mal de vocês se vocês não curtirem. Se tiverem gostado, se não gostaram, aí vocês descurtem, que é direito de vocês. Beijão, pessoal. Tchau.